Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Comando do Consumidor, sua janela de informação sobre direitos do cidadão e direitos do consumidor. Mande suas perguntas para a plataforma do DOL e também para o meu Instagram, o @Defensor Cássio Bittar. No EP de hoje, atendendo a demanda, a procura do internauta, nós vamos tirar dúvidas sobre o IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano, que é aplicado a todo proprietário, todos aqueles que possuem imóveis, né? E muitas vezes tem muitas dúvidas sobre esse tema. Hoje nós temos a satisfação de ter aqui no estúdio o Dr. José Anijar Rey, defensor público do Estado, titular da primeira Defensoria Pública de Fazenda Pública da capital, professor de Direito Tributário e Previdenciário pela UNAMA e pela Uniesamage. É mestre em Direito Tributário e Direitos Humanos pela Universidade Federal do Pará e doutorando em Direito Fiscal pela Universidade de Lisboa. Um baita currículo. Doutor Rey, muito obrigado por sua presença. Eu que agradeço, doutor Cássio, pela oportunidade de falar aqui nesse videocast, falar com nossos telespectadores e conversar sobre o imposto que é sensível a todos que residem nas cidades, né, que habitam aqui o município, não só Belém, mas também no interior do estado. Agradeço muito pela oportunidade. O IPTU é realmente, eu imagino que ali pelo início do ano, né, quando começa os veículos começam a massificar informações quanto à cobrança, quanto à incidência desse imposto, vocês devem ter um volume grande de demanda no núcleo, né? Na realidade, é durante todo o ano, né? Porque, claro, existe a notificação naquele momento inicial, né? Que é o lançamento de ofício. Infelizmente, alguns contribuintes não recebem o carnê nas suas residências e o município, a Secretaria de Finanças, se utiliza da notificação por edital, alcança todos por conta disso. Mas as questões vão surgindo ao longo do ano por conta de protestos, né, de execuções fiscais que o contribuinte é notificado durante todo momento. Né? Infelizmente, às vezes, o contribuinte toma conhecimento, especialmente no nosso público-alvo, né, que é o contribuinte legalmente hipossuficiente do ponto de vista econômico. Muitas vezes ele só toma conhecimento da obrigação de pagar o IPTU quando ele recebe uma cobrança já avançada, ou na fase de protesto da CDA, da Certidão de Dívida Ativa, ou seja, já vem com juros, já vem com multa e também os emolumentos do cartório, ou, mais grave ainda, em fase de execução fiscal judicial, onde o contribuinte vai ser possível, né, vai estar diante de uma possibilidade de ver o imóvel, inclusive, respondendo pela dívida. Respondendo pela dívida. Mas, olha, segundo dados da Secretaria de Finanças, né, de Belém, o valor do IPTU ele teve um aumento de 5% em 2024. Né? Ao todo, 284 mil imóveis deverão pagar este encargo, gerando em torno aí de 500 milhões de reais para a capital. Não apenas aqui em Belém, mas em muitas cidades do Brasil, esse mesmo contribuinte ele se questiona, né, de que forma a administração municipal devolve esse tributo em serviços. Muitas vezes o cidadão paga o IPTU, vive com sua contraprestação tributária em dia e ele não percebe esse retorno em serviços essenciais, como é o recolhimento do lixo, né, dentre outros serviços. Como é que o senhor analisa isso, doutor? Olha, é uma pergunta que ela pode ser respondida sob o viés técnico-jurídico e também sob o viés político-social, que faz parte da vida de todos nós. A primeira questão, eu vou começar pela parte política-social, é que realmente o cidadão tem que reivindicar por políticas públicas eficientes, independentemente se ele é contribuinte ou não do IPTU. Né? O IPTU, ele é um imposto. Isso quer dizer, tecnicamente, que a obrigação de pagar o IPTU ela não é vinculada, ela não é subordinada diretamente a uma contraprestação estatal. Então, assim, o fato do contribuinte alegar, isso não pode constar de uma defesa, né, em juízo, que o serviço, por exemplo, de pavimentação é precário ou que a iluminação pública não está adequada, isso não elide, em princípio, a obrigação de pagar o IPTU, porque ela decorre
da propriedade imobiliária, né, ou da posse de determinado imóvel no município. Não obstante, repito, a justa reivindicação que é desatrelada dessa obrigação de pagar o IPTU. Perfeito. Agora, tem um outro tributo que também é lançado junto com o IPTU, que é a taxa de resíduos sólidos. A taxa já tem uma natureza diversa. Ela é contraprestacional, ou seja, ela é devida em razão de um serviço público. E qual é o serviço público em questão? É a coleta de lixo domiciliar. Perfeito. Esta realmente está vinculada ao município oferecer adequadamente essa prestação, esse serviço público, que é um tributo vinculado, diferente do IPTU. Muitas vezes achamos que é o mesmo tributo, mas não é. Inclusive, os carnês, os lançamentos fazem um detalhamento, né, das duas incidências em separado. É muito importante que esse cidadão, esse contribuinte, né, esteja atento para essa diferença. Né? Porque geralmente se associa o IPTU à coleta de lixo, né? E quando, na verdade, existe um tributo específico. Exato. Para esse serviço. Interessante. Doutor, tem perguntas aqui, perguntas interessantes que nós recebemos. Não se esqueça, mande suas perguntas para nossas redes sociais. Sempre é um prazer responder aqui. O que nós não conseguimos responder no ar aqui, no Comando Consumidor, nós respondemos através de e-mail, tá certo? Então, João de Deus, né, mandou pergunta aqui, foi identificado na mineração, mandou uma pergunta. Ele diz aqui, este ano paguei um susto com o carnê do IPTU. Peguei um susto com o carnê do IPTU. Meu imposto subiu de R$ 1.640 no ano passado para R$ 2.400 este ano. Fui até a Cefim e me informaram que minha casa foi reclassificada. Tenho o mesmo terreno há décadas e a única modificação foi a construção de um banheiro e uma garagem. Aí ele pergunta, está certo isso? Você vê que teve uma majoração, né, de um lançamento anterior e do lançamento atual. Ele dá algumas informações, mas eu não sei se é suficiente para responder. O que acontece? O IPTU ele pode ser reajustado na sua base de cálculo, que é o valor venal do imóvel, que justamente vai impactar no montante devido? Pode. Inclusive, não necessariamente por lei, desde que seja no limite da correção monetária da inflação do ano anterior. Obviamente que aqui vai superar, né? Foi um limite foi um aumento mais substancial. E o próprio ouvinte, né, o próprio telespectador diz que houve uma reclassificação do imóvel. Temos que entender o que é isso. Ele está falando que houve uma construção. Esta construção realmente impacta, que a área construída, o aumento da área construída repercute no valor venal. Se é suficiente para justificar por si só esse aumento, nós não sabemos. Teria que verificar em quanto realmente esse aumento, esse incremento de área construída vai acontecer, se é proporcional a esse aumento. Vai depender realmente da dimensão, inclusive do que estava cadastrado, porque o IPTU ele é alimentado por um cadastro constante da Secretaria de Finanças. Não pode ter ocorrido do cadastro estar defasado mesmo antes da construção. E agora ter sido feito um levantamento ou por vistoria ou por satélite ter alcançado uma área maior. É uma possibilidade, tem que ser realmente verificado no caso concreto. Outra possibilidade, e isso realmente o contribuinte tem que acompanhar no seu carnê, é o uso do imóvel ter sido alterado. Isso também repercute no IPTU. Se o imóvel estiver como residencial, ele vai ser tributado de uma maneira mais branda. Mas se ele estiver reclassificado como não residencial por alguma razão, o contribuinte deve retificar, deve solicitar uma revisão junto ao portal da Secretaria de Finanças e, eventualmente, se for o caso, ainda buscar os meios jurídicos de defesa. Isso às vezes acontece muito, nós andamos por aí e identificamos que o cidadão tem a casa dele, na frente da casa dele ele abre um pequeno comércio, né? Uma venda de alimentos, uma venda de chopp. E aí funciona mais ou menos assim? Funciona. O fiscal da prefeitura passa, eles devem fazer um procedimento de reclassificação com vistoria, e aí ele identifica. Não é necessário uma documentação, não é necessário ter um CNPJ. Basta que ele identifique que existe uma atividade comercial ali. Já está autorizado a mudar a classificação? Pode ser por essa via, né, da verificação em loco, de uma vistoria, mas também pode ser mediante o cruzamento de dados de, por exemplo, abertura de um microempreendedor individual, um CNPJ naquele endereço. Isso vai caracterizar que o próprio contribuinte, de alguma maneira, informou que ali ele exerce uma atividade empresarial, né, mesmo como um MEI. Então você, por exemplo, cidadão que
abre um CNPJ e coloca vinculado ao seu endereço residencial, pode ser... Pode. Acontece com bastante frequência, né? Então, muito cuidado, ou mesmo, eu vou dar um endereço aqui só para correspondência da empresa tal. Não tem um efeito apenas limitado a essa questão empresarial. Pode repercutir no IPTU. Então, muito cuidado. Às vezes acontece do contribuinte abrir um CNPJ, abrir um MEI e deixar a atividade, cessar a atividade. É importante, além de dar baixa na Receita Federal, nos setores empresariais de registro competente, também é importante informar o cadastro imobiliário, porque ele vai continuar como não residencial e o IPTU dele será sensivelmente maior nesse caso. Legal. Vamos em frente aqui, ó. Regina Monteiro, daqui de Belém, via Zap. Ela, olá, doutor Cássio. Há 2 anos herdei de meu pai uma casa na Doutora Assis, aqui na Cidade Velha, né? Mas o que era para ser bom tá virando um transtorno. Ele devia 8 anos de IPTU. Eu pensava que esses imóveis eram isentos, ela nos diz. A casa é antiga e na Funbel me disseram que não pode ser reformada, pois é tombada. Temos como conseguir o perdão da dívida deste imposto? Então, só para a gente contextualizar aqui, ela tem um imóvel, está com esse imóvel agora, é um imóvel que deve estar dentro ali do entorno histórico, está na Doutora Assis, com certeza, está dentro do conjunto arquitetônico ali de Belém, né, que é caracterizado por um tombamento coletivo, e aí ele está com dívida de IPTU, 8 anos, pode ser que já esteja em dívida ativa, né? Esse dívida, e ela pergunta se é possível o perdão da dívida. Agora, o que não ficou claro aqui é se ela quer perdoar a dívida que já existe ou se ela quer isenção, né? Tá, vamos lá. É importante esclarecer que a lei municipal realmente prevê isenção para os imóveis tombados, justamente por conta dos ônus, da limitação ao direito de propriedade que o tombamento ocasiona, e para estimular por parte do seu proprietário o cuidado visando a preservação do patrimônio histórico. Então, a primeira informação é realmente confirmar, junto à Funbel e às demais instâncias, se o tombamento de fato está presente ali. Estando presente, é necessário datar esse tombamento. Desde quando? Né? Porque realmente a isenção ela sempre produz efeitos pró-futuro, mas, e muitas vezes mediante ação judicial, nós conseguimos o reconhecimento do efeito declaratório da isenção. Né? Então, por isso que eu quero dizer o seguinte, que idealmente a Secretaria Municipal de Finanças precisa ser informada que aquele imóvel é tombado, para justamente deixar de lançar o IPTU, reconhecer ali a isenção. É necessária esta comunicação. Poderia vir da Funbel, se for o caso, sim. Mas se não veio, o próprio contribuinte tem que informar. No entanto, se não aconteceu este tombamento, essa informação do tombamento à Secretaria Municipal de Finanças, se tem que buscar daqui para frente, corrigir o problema, né, para evitar lançamentos futuros. E nas questões pretéritas, muito provavelmente mediante uma ação, buscar o efeito declaratório para retroagir, né? Ou pedir uma remissão. A lei prevê que seria o perdão da dívida, mas também dependeria de uma decisão administrativa. Uma decisão administrativa. Administrativamente ela conseguiria. Para remissão. Certo. Né? Teria que pedir. Vai depender da deliberação da Secretaria Municipal de Finanças. Ou, judicialmente, buscar um efeito declaratório da isenção, uma vez o imóvel realmente tendo já o tombamento formalizado. Interessante, né? Essa isenção tributária ela vai justamente no intuito de preservar, né? Preservar esses imóveis, dando uma espécie de compensação a esses proprietários, porque é oneroso ter uma casa antiga, de valor histórico em Belém, nosso clima, né? Gera uma série de despesas e aí a lei municipal é neste sentido. José Carlos Machado, via Zap, viu uma pergunta aqui para o Comando do Consumidor, sempre agradeço a sua participação. Ele diz assim, doutor Rei, sou morador do Tapanã, próximo a Bruno Sec. Até 2022 eu tive isenção de IPTU. Este ano voltaram a cobrar. Não entendo, pois minha casa é a mesma. Alguns vizinhos ainda têm a isenção. Pode ter discriminação? Ele nos pergunta. Ali diz aqui, sou o tio da Carla Soares, sua aluna. Obrigado e parabéns pelo trabalho. Legal. Obrigado, Carla. Obrigada, Carlos, pela pergunta e pela audiência. E aí, doutor Rei? Olha, é importante, para responder a pergunta do José Carlos Machado, a quem agradecemos pelo interesse, que algumas questões sejam esclarecidas. Primeiro, houve realmente uma melhoria, né? Uma intervenção do poder público naquela área. É possível, né, que o valor do imóvel tenha sido impactado por essa obra. E por conta disso ter acontecido um reajuste pela planta geral de valores
no bem. É possível, é provável que tenha acontecido isso. Outra questão importante é realmente confirmar, comparando os dados das metragens do imóvel, dos exercícios em que havia isenção para hoje. Então, a prefeitura, a Secretaria Municipal de Finanças alterou a área construída, alterou a área total, alterou a testada do imóvel. Foi feita uma revisão nesse sentido? Se não houve, realmente, a gente até pode pensar na continuidade da isenção, salvo, como a gente colocou, por ter havido aí uma valorização da área, mas é importante buscar esclarecimento junto à Secretaria Municipal de Finanças para afirmar peremptoriamente se há ou não direito à extensão a essa isenção. Tudo vai depender das circunstâncias do caso concreto. Essa questão dos vizinhos é algo que a gente vê muito. Poxa, na minha rua só eu pago, ou só para mim chegou. Primeiro, vamos confirmar se é só para você mesmo, porque pode não ter chegado o carnê, mas a inscrição imobiliária dos seus vizinhos também está com o IPTU lançado e sendo cobrado de uma maneira ou de outra. Primeira questão é importante. E segundo, vai depender das características de cada bem. O seu imóvel pode ser um tanto maior, pode ter uma área construída um pouco também diferenciada e com isso está aí acima do limite de isenção pelo valor venal, porque a nossa lei dispõe a respeito da isenção pelo valor venal dos imóveis, é um valor que é corrigido. Está por volta em Belém. Belém, município de Belém. 60 mil reais, mais ou menos, todo ano é corrigido esse valor. Então, existe sempre aí um patamar que tem que ser observado. Acima desse limite, aí o IPTU é cobrado. E esse limite e esse valor do valor venal, ele é informado por esses parâmetros. Agora, é importante, doutor Cássio, desculpe aí o que você ia falar. É importante que esta isenção, ela alcança, pelo valor venal baixo, alcança apenas imóveis residenciais. Então, se você tem um imóvel cadastrado como não residencial, mesmo de valor venal baixo, eu já vi 20, 25 mil reais, mas estando como não residencial, a isenção, porque a lei assim dispôs, a nossa lei municipal de Belém, dispôs que a isenção, nesse caso, alcança apenas. Você teria que pedir a reclassificação e, obviamente, acompanhar o cadastro imobiliário. E aí nós voltamos para aquela questão quanto a você exercer uma atividade comercial, muitas vezes na sua residência, ou vincular um CNPJ na sua residência. Pode ter essa reclassificação e aí passar, deixar de ter o direito a essa isenção. Imunidade e isenção são conceitos distintos, né? Sendo que a imunidade ela tem previsão constitucional. Mas eu pergunto uma coisa interessante com base no que o senhor falou. A isenção, ela diz respeito e ela vai atender os requisitos característicos do imóvel e não do proprietário. Quase sempre, em Belém. Quase sempre do imóvel. Excepcionalmente, vai depender sempre da lei municipal. Quase sempre realmente segue essa linha do valor do imóvel, das características do bem, se ele é tombado ou não, né? Se é residencial ou não, e do valor venal ali constante. Excepcionalmente, a lei municipal pode dispor a esse respeito. A nossa lei não enfrenta essa questão em questões genéricas. Aquela famosa alegação, doutor, eu não tenho como pagar, né? Eu tenho uma dificuldade, eu sou beneficiária do Bolsa Família, estou no CAD único, eu não posso pagar o IPTU. Essa não é uma justificativa de enquadramento automático em norma isentiva, em Belém. A questão pessoal aqui em Belém ela está subordinada a questões muito específicas que a lei trata. Por exemplo, o aposentado por invalidez com renda de até 2 salários. Eu sou aposentado por tempo de contribuição mais idade. Eu tenho direito? Infelizmente, a lei não previu e a gente não pode interpretar essa isenção de maneira ampliativa, extensiva, porque é uma restrição, né? Uma renúncia de receita por parte do poder público. Então, assim, questões pontuais. Ex-combatentes de guerra, né? Segunda Guerra Mundial, são poucos ainda, tem também. Soldados da borracha, tem. Mas, de fato, na maioria das vezes, a isenção está atrelada ao imóvel. O que pode acontecer diante desse caso? Doutor, eu não consigo pagar porque eu tenho uma baixa renda, estou com uma dificuldade financeira, minha renda familiar per capita é muito baixa. Você pode pedir a remissão. A remissão vai alcançar os débitos passados e vai depender também da análise da Secretaria Municipal de Finanças. Aí é feito um estudo social, né, analisando a renda, a condição econômica, familiar daquele contribuinte, pode ser concedida, mas passando aí pelo crivo da administração. E só para finalizar aqui, brilhante, doutor Reis, seus esclarecimentos. Eu acho que o nosso espectador entendeu bem a mensagem que a gente quis passar, mas uma coisa que é importante a gente tratar, né? O débito de IPTU, ele pode ensejar a penhora, só pode perder, falando português bem claro, o proprietário pode perder seu imóvel
por inadimplemento, por deixar de pagar esse imposto. Exato. Infelizmente, né, a lei, que é uma lei federal nesse caso, ela excepciona os débitos do imóvel, inclusive o IPTU, as taxas relacionadas a ele, como a taxa de resíduos sólidos, da proteção do bem de família, que é aquele bem que é o único da família, que serve de moradia, que, em regra geral, não pode ser afetado por uma constrição patrimonial, por um leilão, por conta de uma dívida. Mas no caso do IPTU, nós temos uma exceção prevista na lei do bem de família. Então, realmente, o contribuinte tem que acompanhar com muita atenção. A nossa atuação na defensoria é fazer as defesas cabíveis, orientar, mas muitas vezes é indicar que a negociação, o parcelamento é um caminho, né? Especialmente quando a Secretaria de Finanças concede os programas de quitação, de regularização, com anistia parcial de juros e multa, ou buscar a remissão, principalmente para o contribuinte de baixa renda, fazer um pedido administrativo para estancar eventuais ações e expropriações do bem. Perfeito. O Núcleo de Fazenda Pública hoje atua na 1º de março, número 766, e o atendimento lá é através de agendamento, doutor? Pelo Conexão Defensoria, né? Nós teremos que analisar cada caso, porque nós estamos falando aqui genericamente, mas é necessário ver a condição do contribuinte assistido à defensoria e do imóvel. Sem prejuízo de você procurar aí o seu advogado, né, especialista, se você tiver condição de constituir um. Doutor Rei, muito obrigado por sua presença, foi realmente esclarecedor, né, as demandas que nos chegaram relacionadas a esse imposto, eu tenho certeza que, em linhas gerais, elas foram esclarecidas. Agradeço seu tempo, sua disponibilidade de estar aqui conosco nesse trabalho de educação em direitos. Eu que agradeço a oportunidade de falar aqui com o telespectador, trazer a nossa visão para esclarecer a comunidade desse tema que é tão sensível a todos nós. Muito obrigado. Obrigado. E você que nos acompanha no Comando do Consumidor, não se esqueça, mande suas perguntas, suas dúvidas e até denúncias para os portais do DOL e também para o meu Instagram, o @defensor Cássio Bittar. Não se esqueça, a informação é o melhor negócio.